Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Rafael Santos, sou psicólogo aqui do Emagreça com Saúde e quero convidar vocês hoje para a gente poder ter um momento de reflexão e compreensão cada vez mais sobre o impacto das nossas escolhas no processo de emagrecimento. O quanto que é importante a gente ter sempre a consciência que as nossas escolhas, as nossas decisões influenciam diretamente no processo de emagrecimento em si. Então, se você está em busca de emagrecer, se prepare que hoje a gente tem muito conhecimento aí pela frente, muita troca e momentos de poder compartilhar um pouco conhecimento. Então, eu como psicólogo, a minha missão hoje é poder ajudar vocês a tomarem melhores escolhas e escolhas mais assertivas que vão contribuir e ajudar vocês a seguir e trilhar o processo de emagrecimento. Eu não sei a sua realidade, mas a gente vê com muita frequência mulheres que começam o processo de emagrecimento e acabam interrompendo, acabam não conseguindo dando continuidade justamente pelas dificuldades que vem enfrentando no dia a dia. É algo que eu sempre falo, o quanto que é difícil engatar e conseguir dar continuidade no processo de emagrecimento, sabendo que é um processo um pouco difícil, um pouco doloroso, um pouco que exige renúncia e principalmente escolhas. Quando a gente enfatiza que o processo de emagrecimento, um dos principais pilares são as nossas escolhas e as nossas tomadas de decisões, a gente vê o quanto que é necessário poder refletir um pouco mais sobre quais escolhas a gente tem tomado perante aí o processo de emagrecimento. Então sejam todos bem-vindos. Oi B, boa noite. Quem estiver entrando na live, compartilha a live com outro amigo, compartilha essa live no seu Facebook e aí a gente consegue trazer mais pessoas aqui na live e ter momentos de mais troca e conhecimento em si. Eu acredito muito que você não está sozinha querendo buscar e alcançar o processo de emagrecimento. Provavelmente você pode conhecer outras mulheres que também estão em busca de alcançar esse objetivo e às vezes você compartilhando essa live aí no seu Facebook já pode ajudar inúmeras pessoas também a alcançarem o mesmo objetivo que você está em busca. Oi Pri, boa noite, seja bem-vinda. Bom, essa semana eu estava refletindo um pouco sobre qual tema eu poderia trazer aqui na live para poder ajudar vocês a cada vez mais dar um passo adiante no processo de emagrecimento. E aí eu estava pensando, cara, qual que é um dos principais pilares que leva as pessoas a emagrecer e a conquistar tanto seus objetivos? E foi algo que eu estava pensando e refletindo quanto que são exatamente as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões que traz um diferencial completamente no processo de emagrecimento e não só no emagrecimento, mas na sua vida em si. Hoje você está onde está, provavelmente é devido às suas escolhas. Hoje você alcançou o que você alcançou, provavelmente também foi devido às suas escolhas. Coisas que você olha para trás e você pensa, nossa, eu poderia ter feito, eu tinha tal oportunidade, eu perdi tal oportunidade, também são devido às suas escolhas em si. É muito clássico a gente perguntar, a gente refletir na nossa adolescência lá atrás e pensar, nossa, se eu pudesse voltar, será que eu faria algo diferente? Será que eu tomaria outras escolhas? Será que eu tomaria outras decisões? Será que eu resolveria os problemas de outra forma? Então, o quanto que a gente às vezes joga um pouco lá atrás, pensando justamente nisso que no decorrer da nossa vida a gente vai tomando uma escolha, a gente vai tomando decisões e que nem sempre são assertivas para nós. E a gente só tem essa consciência em si quando a gente passa pela consequência. Vamos pensar em quantas situações que você já vivenciou que foi decorrente às suas escolhas e você só percebeu, você só se deu conta por conta da consequência que você vivenciou. Aí a partir da consequência que você pensa, nossa, poderia ter feito outra coisa, poderia ter tomado outra decisão, eu poderia ter tomado outro rumo.
ter outro comportamento, eu poderia ter tido outra escolha e tudo mais. Então, o que eu digo para vocês é que a gente não precisa ter esse momento de reflexão sobre as nossas escolhas somente quando a gente vive a consequência. É algo que eu vejo muito frequente, que a gente acaba refletindo mais sobre as nossas escolhas no momento que acontece a consequência em si. Então, vamos pensar no processo de emagrecimento, mulheres aí que têm muita dificuldade em emagrecer e tudo mais e acaba parando no meio do processo. E aí o que vem para elas é justamente essa questão assim, nossa, ontem eu poderia ter feito outra coisa. Ontem eu poderia ter tido outra escolha. Nossa, ontem, ao invés de eu ter ficado no celular, no TikTok, vendo vídeo ou no Instagram, eu poderia ter ido fazer a minha atividade física. Ou senão, nossa, ontem eu poderia ter não comido aquele doce daquela mesma quantidade, porque não era o momento certo, não era a hora certa. Então, o quanto que nós vamos voltando lá atrás? E aí que a gente pensa, eu poderia ter tomado tal escolha, eu poderia ter tomado tal decisão, mas na verdade a gente acaba tendo autonomia de ter uma reflexão sobre as nossas escolhas antes mesmo da consequência vir. E é justamente esse padrão e esse ensinamento que eu trago para vocês hoje, para cada vez mais vocês fixarem nas suas escolhas e ter essa noção de qual que é a melhor escolha e qual que é a escolha não tão boa assim, mas antes de eu vivenciar tal consequência. Porque quando eu vivenciar tal consequência, eu já tenho total noção o porquê eu estou vivendo isso, porquê isso está acontecendo. Porque eu assumi uma escolha mais consciente em si. E aí eu pergunto aqui para vocês, se vocês têm consciência das suas escolhas a todo momento, a todas as horas? Provavelmente não. A gente, grande parte do nosso dia, a gente acaba assumindo escolhas e tendo decisões de formas um pouco mais impulsiva, de forma mais automática. Quantas escolhas você já assumiu na sua vida de forma mais automática e não de uma forma mais reflexiva? E isso foi trazendo inúmeras consequências e destinos em si para a sua vida. Que aí entra o ponto que eu tanto falo sobre o destino em si. Será que existe mesmo essa questão de destino? Foi o destino ser assim, ser dessa forma, ou se foram as minhas escolhas que me levaram a ter tal consequência, ou foram as minhas escolhas que levaram eu a assumir tal compromisso e tal vivência. Então, quanto que são muito mais as nossas escolhas e não relacionado assim ao destino e tudo mais. E aí, eu procurando no dicionário, o significado em si de escolhas, olha só o que vem de descrição em relação a escolhas. Tá escrito assim, ó, fazer opção entre duas ou mais escolhas. E aí vem os sinônimos: selecionar, opção, preferência e tantas outras coisas. A questão é, a reflexão maior que eu quero trazer aqui, de forma bem objetiva e de forma bem clara para vocês, é o quanto que nós muitas das vezes não fazemos escolhas, mas nós temos comportamentos impulsivos e comportamentos automáticos. Porque o que é escolha? A escolha é justamente o que está escrito no dicionário. Eu tenho opções, eu tenho dentre 2, 3, 4 opções. Eu tenho uma diversidade, eu tenho preferência, eu tenho vários outros fatores em si que me levam a tomar tal decisão. E aí eu pergunto para você, se no momento em que você vai, por exemplo, comer um alimento, se você ativa esse modo de reflexão para analisar entre as opções que vocês têm no momento por exemplo, da alimentação. Em relação ao alimento que vocês vão comer, se no momento vem essa reflexão de alternativas, opções e preferência em si, ou se vem só um tipo muito fixado de alimento. Por exemplo, é uma questão para a gente ir analisando. Vamos pensar em relação à ansiedade, a forma que vocês manifestam e lidam com essa ansiedade. Na maioria das vezes eu vou comer. Então, se eu vou comer,
será que de fato eu estou tendo uma escolha ou eu estou me comportando de forma impulsiva a partir de uma repetição? Porque quando eu tenho escolhas, eu tenho muito claro na minha mente a forma que eu vou lidar com essa ansiedade. É o momento que eu consigo refletir e entrar em acesso com aquilo que eu estou sentindo e pensando, cara, eu estou com ansiedade no momento e aí eu tenho escolhas do que fazer com essa ansiedade. Então eu tenho a escolha 1, que é comer. Eu vou comer um doce e isso vai me trazer algum tipo de relaxamento. Eu tenho a opção 2, que é, por exemplo, ouvir uma música. É, por exemplo, descansar um pouco. Eu tenho a opção 3, que é dar uma volta no quarteirão de casa, porque eu sei que isso também me traz algum tipo de relaxamento. A gente só começa a assumir escolhas de forma mais assertiva quando a gente acaba trazendo de forma consciente, a gente tem a noção que são várias opções que aparecem a partir da situação. E a minha reflexão para vocês é o que vocês têm feito de fato. Será que vocês têm tido escolhas ou simplesmente comportamento sem mesmo saber o que vocês estão fazendo em si? Porque quando eu tenho escolhas, isso fica muito claro para mim. E aí é o momento de vocês pensarem sobre. Vamos pensar, eu gosto de pegar um pouco fora também do emagrecimento, porque aí vocês acabam tendo até uma noção maior sobre o que de fato eu estou falando. Vamos pensar, por exemplo, em relação à irritabilidade. Vocês estão com seu filho, e aí seu filho começa a dar birra, por exemplo. E aí ele começa a dar birra, ele começa a quebrar uma coisa aqui, outra coisa ali e tudo mais, e isso vai te gerando uma irritabilidade muito grande. Nesse momento da irritabilidade, é muito normal, muito frequente, na verdade, ver mães, por exemplo, na primeira reação é gritar. Para, agora! E aí acaba gritando. Só que aí elas fazem isso muitas das vezes de forma muito automática. O grito ele veio de uma forma automática. A questão é, se essa mãe ela consegue assumir o controle das suas escolhas, nesse momento da irritabilidade, antes mesmo dela gritar, ela tem a conscientização que ela tem várias escolhas além do grito. Então, eu posso gritar, eu posso ter tal comportamento, eu posso ter outra atitude. No emagrecimento, é a mesma coisa. Se vocês têm dificuldade, por exemplo, de fazer uma atividade física, vamos pensar que vocês ficaram o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro fora de casa, e aí a programação era, eu vou chegar do serviço, e aí quando eu chegar do serviço vou fazer lá atividade física e tudo mais. Só que, porém, eu vou estar muito cansado por conta da correria que foi o dia todo. Eu trabalhei muito, estou muito exausto e tudo mais. Há uma probabilidade muito grande de eu procrastinar. Que qual seria o comportamento de procrastinar? Eu pegar o celular e entrar, por exemplo, no Instagram. Ou eu pegar o celular e entrar aqui próprio no Facebook em si. Eu pego o celular, entro no Facebook e começo a ver um monte de vídeos. E isso, muitas das vezes eu acabo fazendo de forma automática, sem ter a total noção e percepção do que eu estou fazendo. É aqueles comportamentos que vocês têm de forma automática. Eu vou sentar no sofá, eu vou abrir lá o Facebook e aí eu vou começar a ver um monte de vídeo. E aí vai passar 10 minutos, vai passar 20, 30, vai passar 1 hora e eu estou simplesmente vendo vídeos. E aí, quando eu entro nessa questão da realidade, eu penso, cara, como que eu cheguei a esse ponto? Por que eu fiz isso? Eu simplesmente fui, de forma automática. A minha reflexão hoje para trazer para vocês é que a gente tem essa parte mais automática, uma parte mais impulsiva, e muitas das vezes a gente não assume escolhas, a gente simplesmente se comporta de forma um pouco automática e robotizada. É sempre aquilo e eu vivo sempre naquela repetição. E hoje, o meu convite aqui é justamente trazer vocês para assumir as escolhas da vida de vocês. Assumir. Eu vejo muitas pessoas que passam aí 15, 20 anos e vivendo de forma completamente automática, sem saber aonde está e sem saber para onde está indo.
Eu não tenho noção, eu não tenho perspectiva de vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quais são as minhas metas, eu nem sei por que eu acordo e o que eu vou fazer durante o dia, mas eu simplesmente estou vivendo, simplesmente estou indo. Estou indo para onde está me mandando. Mas o quanto é preciso a gente assumir a autorresponsabilização sobre a nossa vida. Quando vocês começarem a assumir a autorresponsabilização sobre a vida de vocês, o emagrecimento começa a ser um pouco mais leve. Um pouco não, na verdade ele começa a ser muito mais leve. Porque as escolhas e decisões são vocês que fazem e não a parte impulsional. Oi Elis, boa noite, seja bem-vinda. Todo mundo que for entrando aí, compartilhe a live para a gente poder chamar e enviar essa mensagem cada vez mais para mais pessoas. Ó, o que eu sempre falo? O nosso cérebro em si, ele já foi produzido para armazenar energia. Então, assim, algo que o nosso cérebro não gosta de fazer é gastar energia. Então, vocês podem ver que é sempre um pouco mais dificultoso a gente estudar, a gente tem mais um pouco de dificuldade de parar e estudar e se concentrar. É mais dificultoso a gente, por exemplo, fazer uma atividade física. Muitas das vezes, principalmente no início, não é algo automático e completamente natural. A gente tem muito mais facilidade em relação a armazenar energia em si. Então, o que o seu cérebro vai querer fazer? Ele vai querer que você fique deitada, ele vai querer que você reflita menos sobre a sua vida, porque refletir gasta energia, refletir leva tempo. Ele vai querer que você fique numa condição de pegar conteúdos prontos, as coisas muito prontas, sabe? E entregue para você, que seria, por exemplo, os vídeos na internet. A gente vai lá e pronto, já está tudo pronto lá. A gente não precisa ter o processo de criação em si. As coisas simplesmente vêm prontas e a gente está assistindo. Ou seja, o nosso cérebro em si, pensando nesse mecanismo de querer cada vez mais armazenar energia, tudo que nos leva a gastar energia vai ser um pouco mais dificultoso. Então, fazer uma atividade física é muito mais dificultoso. Ter uma responsabilidade em relação a horários é muito mais dificultoso. Cumprir as tarefas que eu proponho a serem realizadas durante o dia também vai ser muito mais dificultoso. E é esse momento em que nós precisamos assumir a autorresponsabilização sobre a escolha. Eu sei que é difícil, a minha vontade é ficar deitado no sofá, por exemplo, assistindo filme, série ou navegando aqui no Facebook, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil, mas eu sei que essa é apenas uma escolha de várias outras que eu tenho. E eu preciso acessar essas outras escolhas que eu tenho. E como que eu acesso, Rafael, essas outras escolhas? É refletindo e questionando sobre. E aí a gente entra sobre a parte que eu falei no aplicativo, na rede social vizinha, falando justamente sobre o quanto que é importante a gente ter a noção sobre as nossas escolhas, o impacto que ela traz a longo prazo. A gente tem escolhas que trazem impacto sobre a nossa vida a curto prazo, mas não necessariamente essas escolhas são benéficas para nós. Elas podem ser benéficas, por exemplo, a curto prazo. Então,